Muito bem, estamos começando então, segue o jogo, direto aqui da Embaixada Bairrista, para Rio Grande Seguros e Previdência e para Baldo S.A. Em seguida a gente faz o contato por Skype com o Fabiano Baldasso, não sem odiando o Fabiano Baldasso, e estamos esperando também Cacalo Luiz Carlos Silveira Martins. Depois de uma quarta-feira, 1º de maio, movimentada em função do jogo do Internacional e a vitória diante do Flamengo 2-1, vitória importante no Beira-Rio, e com o jogo do Grêmio, recém-encerrado o empate do Grêmio diante do Avaí lá em Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a conclusão depois de 2 jogos realizados, o Inter com 3 pontos, os seus 3 primeiros pontos, e o Grêmio com 1 ponto só, em função da derrota para o Santos e do empate hoje diante do time do Avaí em Santa Catarina. Segue o jogo, estúdio central da Embaixada Bairrista para Baldo S.A., a melhor erva mate do Brasil, e para Rio Grande Seguros e Previdência. A partir de agora, já tem um contato em seguida com o Fabiano Baldasso? Ah, já tá? Baldasso, tá me ouvindo, Baldasso? Perfeitamente, meu querido amigo Silvio Rafael Gomes Benfica, tudo certo contigo? Tirando o Rafael, tá tudo certo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, só quero te ver aqui, mas tu tá me ouvindo bem, eu já senti aqui, né? Perfeitamente bem. Tudo tá bem hoje, Benfica, tá tudo bem hoje, não tem nada errado hoje. É mesmo? Júnior, eu tenho condição de ter um pouquinho mais de áudio do Baldasso aí? Foi. Agora sim. Deixa eu te ouvir, Baldasso. Tá reverberando um pouco, Benfica. Antes estava bom o sinal, agora sim. Perfeito. Fala, Benfica. Tá. Tu disse que tá muito satisfeito em função do que aconteceu hoje, é? Muito satisfeito, Benfica. Muito satisfeita por alguns motivos, assim. Eu acho que hoje foi a confirmação de algumas situações que eu bato muito na tecla. E a primeira delas, Benfica, é em relação à capacidade do nosso treinador. Hoje foi uma vitória de Odair Hellmann, de ponta a ponta. O Odair escalou um time que eu não concordei e que tenho certeza que a maioria da torcida não concordou. Todos queriam o Sarrafiore no time, queriam a sequência do Sarrafiore, e o treinador começou o jogo com o D'Alessandro, e foi um acerto. Nós estávamos errados, o treinador estava certo. O D'Alessandro tomou conta do primeiro tempo. O D'Alessandro foi fabuloso, o D'Alessandro foi magnífico. O D'Alessandro participou de todas as ações de meio e todas as ações ofensivas do Internacional no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de luxo do Inter. Mais do que isso, depois eu vou discorrer um pouco mais sobre o jogo, mas eu quero falar inicialmente sobre os acertos do Odair. Aí começa o segundo tempo, Benfica, e obviamente que o Flamengo, um dos maiores times do Brasil, um candidataço ao título, obviamente que o Flamengo adiantaria suas linhas no começo do segundo tempo, tentando buscar o resultado. Isso não é problema do Inter, isso não foi erro do Inter. Dessa vez, não. Dessa vez foi natural. O Flamengo tem qualidade para fazer o que fez. Cabia ao Odair encontrar uma solução, e o Odair encontrou a solução. O Odair tirou o D'Alessandro, que já dava amostras de uma queda física, e botou o Sarrafiore, que decidiu o jogo, e o Odair foi corajoso. Corajoso, Odair. Tirou o Patrick e botou o Guilherme Parede, que também foi determinante para a mudança de postura. Odair Hellmann, o nome da vitória do Inter, o nome da grande vitória do Inter contra o grande Flamengo no estádio Beira-Rio, numa tarde de luxo, com algumas individualidades além do D'Alessandro, fazendo uma diferença absurda. O que foi o Moledo, o que vem sendo o Moledo, o que vem sendo esse jogador. Moledo é o melhor defensor pela direita da zaga do futebol brasileiro. Moledo está jogando muito mais do que Jeromel nesse momento, mas muito mais do que Jeromel. O que foi o Zeca, que partida do Zeca. O Zeca vem bem desde os Grenais. O Zeca fez uma partida fabulosa também, além de outros jogadores. Eu quero depois, Benfica, se tu me permitir, falar sobre uma mudança tática importante do time do Inter, que talvez possa ser uma tendência a partir de agora também. Mas eu estou feliz, demais, porque o Inter provou hoje que é um candidato a qualquer competição que vai disputar nessa temporada, Benfica. Muito bem, chegou o Cacalo aqui, o microfone do Cacalo já está ligado também. Dá um oi aí, Cacalo, porque depois eu vou seguir um papo um pouco com o Baldasso e falar contigo sobre o jogo do Grêmio. Oi. Seguramos um empate heróico, histórico na ressacada hoje. É mesmo? Foi muito difícil.
difícil enfrentando o forte Avaí, um empate que tem que ter muita camiseta para segurar. Bom, a ironia já foi demonstrada. E a atuação do Grêmio, na tua opinião? A atuação do Grêmio foi horrorosa. Por quê, Cacau? Porque, por onde passou essa atuação horrorosa? Eu vou te dizer, eu vou fazer uma crítica ao Grêmio, quero aproveitar que o Baldasso está aí para fazer a crítica ao Internacional também. Grêmio e Internacional. O Internacional, especialmente, que tem uma vitória, o Internacional é muito melhor do que a Chapecoense. Se não tivesse desprezado a Chapecoense, não tivesse desprezado o Campeonato Brasileiro, o Internacional hoje era líder do campeonato. E o Grêmio, trocando 6 ou 7 jogadores para jogar contra o Avaí, certamente subestimou o Avaí também. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, olha aqui, ó, como é que o Palmeiras hoje não jogou com o time titular e empatou com o CSA? Que campeonato é esse que os grandes clubes como Internacional, Grêmio, Palmeiras e outros não colocam seus titulares e poderiam estar líderes do campeonato e não são por culpa exclusiva deles mesmos? Claro, eu atribuo responsabilidade também às entidades que organizam o campeonato. Mas nós não podemos. Olha, é um absurdo o que o Grêmio fez hoje. É um absurdo. Eu enchi o saco de jogador, correr o risco de se machucar. Se machucar um jogador, troca e bota outro. Agora, trocar 6, 7 jogadores, como o Grêmio fez hoje, ou o Internacional jogar com um time inteiro reserva contra a Chapecoense, eu não vejo mais sentido em Campeonato Brasileiro. Vamos jogar todo mundo só o regional, só o estadual, que é isso que equivale, porque no Brasileiro, esses clubes importantes, como o Grêmio Internacional, estão desprezando o Campeonato Brasileiro. Desprezando. Repito, o Internacional hoje, se tivesse jogado com os titulares com a Chapecoense, porque é muito superior à Chapecoense, era líder do Campeonato Brasileiro. Era líder do Campeonato Brasileiro. Isso, os nossos clubes estão errados. O Grêmio errou hoje em colocar 6 ou 7 reservas para jogar contra o Avaí, achando que do Avaí ganha de qualquer jeito, como o Internacional achou que ganhava da Chapecoense. Não me venham com essa história de desgaste, pode machucar, ou pode não sei o que. Deixar o Everton na reserva não tem explicação. Não tem explicação. Então o resultado foi absolutamente justo. O Avaí poderia até ter ganho o jogo e não teria nada para reclamar. Porque o Grêmio jogou com um time no domingo, amassou o Santos no segundo tempo, criou 20 situações de gol e hoje não criou nenhuma. E vou dizer que os jogadores que entraram são ruins. Não são ruins os jogadores que entraram. Os jogadores que entraram estão desentrosados. O Montoya não vinha jogando, o Viseu não vinha jogando, os jogadores jogaram fora de função. Quer dizer, então não é mais possível que Grêmio Internacional, Palmeiras, que jogou com um time misto hoje contra o CSA, certamente achando que ganhava de barbada o jogo, empatou com o CSA, que foi goleado no domingo. Então está na hora ou da CBF, dos clubes, os clubes se reunirem e promoverem uma revolução e darem importância ao Campeonato Brasileiro. É um campeonato que já está nascendo desmoralizado. Clubes grandes, com condições de serem campeões, repito, Internacional era líder se tivesse colocado o time titular contra a Chapecoense. O Grêmio não tinha perdido esses 2 pontos de hoje se tivesse mantido o time titular. Os meninos de 17, 18, 19, 20 e poucos anos de idade não podem toda semana estar correndo o risco de se lesionar. Os clubes estão errados e as entidades que organizam o campeonato também estão erradas. Muito bem. Bom, eu estou com o Rafael Serra, ele está acompanhando tudo no Twitter aqui, as informações que vêm em função da derrota do empate do Grêmio diante do Avaí, especialmente as manifestações, tipo a do Renato daqui a pouquinho. Eu concordo contigo, acho que houve uma pequena diferença em relação ao que o Grêmio fez hoje com aquilo que o Inter fez no jogo passado, quando eu critiquei muito o Internacional. Alguns titulares do Grêmio, ao menos, estavam presentes. É bem verdade que os melhores não, e por aí também passa essa má atuação do Grêmio, enquanto que o Internacional escalou um time totalmente reserva. Mas eu concordo contigo, até por uma questão de coerência. Não é possível, logo no início da competição, encher os times de jogadores reservas. Eu fico imaginar o que vai acontecer em agosto, setembro, outubro, por exemplo. O Baldasso, você vai falar sobre isso? É que o Júnior Maicá está nos chamando aqui. Silvio, diga, Maicá. Muita gente concordando com o Cacalo aqui, Silvio, falando sobre a escalação do Grêmio hoje, sobre poupar jogadores. E tem um comentário aqui do nosso querido... meu Deus...
falando sobre o Tassiano, já pega o nome dele aqui, dizendo que o Renato, além de ter feito um mistão hoje, escalou mal, porque o Tassiano era um jogador que vinha jogando muito bem no Grêmio e acabou entrando só no segundo tempo. Bom, daqui a pouquinho o Cacalo fala sobre isso. Diga, Baldasso, tu tá em Santo Antônio da Patrulha, não é? Tô aqui em Santo Antônio da Patrulha, minha mulher veio jogar bola. Olha como os tempos mudam, minha mulher veio jogar futebol, tô esperando ela aqui, fazendo hora. No caso, participando do programa de maior audiência da história da internet do Rio Grande do Sul. Mas esperando minha mulher que tá jogando bola. Benfica, eu quero manter a minha coerência. Tu me cobra coerência e eu vou ser coerente. Eu não tenho nenhuma capacitação técnica ou subsídios para contestar o que os fisiologistas do Grêmio chegaram à conclusão para colocar um time misto ou reserva em campo. Eu não tenho como contestar. Eu não sou competente tecnicamente para contestar essa decisão. Mas, Baldasso, eu contesto essa decisão, e estou falando especificamente de Grêmio agora, porque o André, que era titular, o Everton, que era titular, o Tassiano, que foi titular, acabaram entrando no jogo. Se eles não têm condições, eles não podem jogar. Se eles não têm condições, não podem jogar. Nenhum fisiologista ou médico ou quem quer que seja vai dizer assim, ele pode jogar para não se machucar 15 minutos. Está errado. Ou o Grêmio valoriza o Campeonato Brasileiro, e o Internacional também, ou valoriza o Campeonato Brasileiro, ou vamos jogar Campeonato Estadual só. Porque a Libertadores é um risco. A Libertadores sempre é um risco. O Campeonato Brasileiro... Cacalo, Palmeiras foi campeão ano passado, jogando a metade do campeonato com o segundo time, Cacalo. Tem que ser assim, tu não tem como jogar com o time titular 3 competições, daqui a pouco tem Copa do Brasil também, Cacalo. Eu concordo contigo, mas não na primeira e na segunda rodada, Baldasso. É muito cedo para botar time reserva em campo. É muito cedo para botar time misto. Vamos jogar, vamos assumir a liderança do campeonato. Vamos dar força para os atletas. Vamos valorizar o time. Vamos valorizar o Campeonato Brasileiro. O time do Grêmio hoje foi um amontoado. Os jogadores são ruins? Não, os jogadores não são ruins. Só que estava tudo de uma forma... Nunca jogaram junto. Eu vou te dizer, com todo respeito, o Internacional ainda botou um time reserva inteiro que deve treinar junto. O Grêmio misturou, fez uma meleca hoje, um amontoado, uma mistura. Eu estou de saco cheio de fisiologista, de médico, de preparador físico, que diz que jogador pode machucar. Se pode machucar, não bota. Tira, então. E vamos dizer, olha, fulano não tem condições. Está errado. O que o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras e outros clubes estão fazendo no Campeonato Brasileiro, estão desvalorizando a si próprios e ao Campeonato Brasileiro. Deixa eu só ver aqui, Rafael Serra, alguma informação de lá em função das entrevistas que estão sendo dadas? Nenhuma ainda, Benfica. Ainda não surgiu ainda. Não, daquelas demoradas? Hoje vai demorar pelo jeito. Né? Bom, muito bem. Ver se o Renato explica alguma coisa hoje, né? Porque às vezes o Renato vai no Renato Gaúcho. Eu até entendi, quando o Grêmio viajou para lá, que esses jogadores, tipo o André, que vinha sendo titular, e o Everton, iriam começar o jogo pelo simples fato de terem ido para Santa Catarina, né? Se foi, é porque daí, por isso que eu concordo contigo. Em tese é porque o jogador, se entrou, aliás, se eles entraram, eles têm condição. Bom, mas isso é, na verdade, Baldasso e Cacalo, uma discussão, um debate que ali adiante vai se acentuar, hein? Vai se acentuar, Cacalo, no Campeonato Brasileiro. Especialmente se a dupla Grenal for avançando na Libertadores da América. Nós vamos debater muito isso aí. Eu ouvi no rádio agora, vindo aqui para o programa, Baldasso, que no fim de semana contra o Fluminense, o Grêmio vai jogar com uma equipe inteiramente reserva. Sai fora do brasileiro, então. Para de jogar brasileiro. Vai jogar outra competição qualquer. Quer dizer, bota os titulares para jogar. Se machucar 1, 2 ou 3, substitui 1, 2 ou 3. Chega. Para mim chega da meninada toda, está correndo o risco de se machucar e o time ser o amontoado que foi hoje. Quer dizer, além não vou nem falar que o Grêmio não tem zagueiro. O Kahneman não joga, tem que improvisar. Quer dizer, então as coisas hoje deram completamente errado. Eu não vou dizer que é terra arrasada no Grêmio, absolutamente não. A maior parte das coisas no Grêmio vem dando certo, eu não posso me queixar disso. O Grêmio é campeão gaúcho, o Grêmio conseguiu uma série de títulos nos anos passados, mas, puxa vida, nós não podemos reincidir no erro de jogar com reserva. O ano passado, no Brasileiro, o Grêmio botou o time C para jogar. Por quê? Diga, Serra, qual é a informação? As primeiras respostas do Renato, o Benfica, falando sobre faltou segurar um pouco mais lá na frente, principalmente no fim do jogo,
e falou sobre o time alternativo. Meu time está cansado, eu tenho que pensar nos jogadores, não adianta colocar eles em campo e eles cansarem todos. Bom, é uma resposta. Se o time está cansado em março ou em abril e não dá para colocar em campo, troca-se o preparador físico, então. Eu não sou especialista em preparação física. Em abril, jogando o que o Grêmio jogou esse ano, não pode ter time cansado. Eu fui dirigente no ano, o Grêmio jogou 96 partidas. E ninguém morreu, ninguém ficou cansado. Se o time em abril está cansado, alguma coisa não está bem. E vou dizer uma coisa, a responsabilidade não é do Renato, então. A responsabilidade não é do Renato. A responsabilidade, eu não sei de quem é, como diz o Baldasso. Vamos acreditar nos fisiologistas, nos preparadores, nos médicos. Mas em abril, início de maio, uma equipe de futebol profissional não pode estar cansada. Porque joga, olha, o Messi que foi campeão domingo e jogou ontem, e jogou hoje de novo e não cansa. Por que alguns jogadores cansam? A responsabilidade não é do Renato, como não foi no final de semana do Odair, na minha opinião. É bom que se diga isso. E até acho que isso avança em cima dos fisiologistas. Acho que parte de conclusões da direção. Olha, o time para escalar tem que ser esse, assim, assim, assim. Às vezes até baseado, evidentemente, naquilo que o fisiologista diz. Por isso eu tiro o Renato e tiro o Odair, que aliás... Fabiano Baldasso, para mim hoje teve como técnico a sua melhor atuação nesses últimos tempos. Colocou, primeiro que ele definiu uma ideia de jogar no Internacional. O Internacional está deixando de lado o Potker, naquela função de ponteiro pela direita que volta para ajudar e que avança por ali e às vezes caindo pelo meio, o verdadeiro ponteiro. Ele está jogando com o D'Alessandro, e quando não joga com o D'Alessandro é com o Sarrafiori, características diferentes. Começou com o D'Alessandro, que foi o melhor no primeiro tempo, inclusive fazendo aquele grande lançamento para o gol do Guerreiro. No segundo tempo, por que eu digo que para mim foi a melhor atuação dele nos últimos tempos? No segundo tempo, como o Flamengo no início estava amassando o Internacional e dominando, ele resolveu trocar. E aí eu imaginei, será que vem a troca de, é preciso ter mais segurança entre os jogadores do meio campo e colocar, por exemplo, o Nonato desde já? Não, ele foi ousado, porque ele partiu do princípio de que atacando poderia se defender melhor, e isso realmente aconteceu. Por isso todos os méritos hoje, na minha opinião, de um cara aqui que eventualmente critica aqui nessa mesa o Odair, para o técnico do Internacional, Baldasso. Mas eu acho que teve alguns outros movimentos que me chamaram a atenção também, Benfica. Eu queria que tu analisasse comigo. Por exemplo, o D'Alessandro, sim, num espaço que a gente sempre trata como espaço pelo lado direito ofensivo. Mas não foi ali que o D'Alessandro jogou. O D'Alessandro jogou centralizado. O D'Alessandro foi diferente do que jogou o Sarrafiori no começo do jogo lá no Peru. O D'Alessandro jogou e diferente de como jogou o D'Alessandro num Grenal, que ele jogou pelo lado para marcar o lateral do Grêmio, não teria condição de fazer isso aí. Outra coisa que eu quero que tu analise comigo. Hoje não teve tripé de abertura de meio campo. Hoje o Patrick foi um extrema esquerda. Ao meio campo do Inter hoje teve Dourado e Edenilson alinhados. Inclusive, o Dourado demorou um pouco para se adaptar a essa nova ideia, que não é como ele estava jogando. Então hoje não foi 4-2-3-1. Hoje não foi o 4-3-2-1, hoje foi 4-2-3-1. Mudou também isso, a abertura do meio-campo diferente e o Patrick mais ofensivo. Eu não sei se isso segue, não sei se permanece, mas esses movimentos todos hoje foram novidade. E o Inter talvez tenha feito a sua melhor partida no ano. Bom, quero te dizer que isso é uma coisa que me chama a atenção, porque o Patrick no ano passado teve bons movimentos jogando à frente do lateral esquerdo pelo lado quando caía pelo meio e até aparecia como elemento surpresa. De repente o Inter perdeu esse tipo de movimentação de um jogador que em determinado momento foi muito importante e que está sendo importante agora. Só que realmente o que foi mostrado para mim hoje é o seguinte, que o Inter precisa de alternativa em relação a esse tripé. E se tiver que tirar um jogador como tirou o Patrick hoje, coloque-se o Inter de uma maneira diferente, talvez mais avançado, como aconteceu com a entrada, por exemplo, do Parede lá pelo lado e do garoto Sarrafiori. Precisa de alternativa. E outra coisa, Benfica, que me deixa muito feliz é a capacidade do grupo, é a capacidade de ter opções para mudar jogo. O Sarrafiori entrou e fez o gol da vitória, o Sarrafiori deu gás diferente. O Sarrafiori não é um jogador
embora seja meia também, ele não é tão parecido assim com o D'Alessandro, ele é mais agudo que o D'Alessandro. Então ele mudou a forma de jogar. O Guilherme Parede, o Guilherme Parede ele vai bem sempre quando ele entra, e é um cara que foi contratado esse ano. Então nós temos uma força de grupo dando possibilidades de mudar uma partida no meio. Cara, o Inter realmente estava sendo amassado pelo Flamengo. Isso. Porque o Flamengo é um puta de um time, o Flamengo do meio pra frente é maravilhoso, com jogadores qualificadíssimos. E aí o Odair mudou o jogo. Olha só, em seguida, mais detalhes, Serra, sobre a entrevista do Renato, para que o Cacalo possa abordar aqui. Mas a nossa interatividade no Segue o Jogo de Pau do SA e de Rio Grande Seguros e Previdência, Maicá. Ô Silvio, o Cacalo hoje ele conseguiu um feito inédito. Ele uniu gregos e troianos. Tá todo mundo concordando com ele nessa história de poupar jogadores. Absolutamente todo mundo. A frase que eu mais leio aqui é: sou colorado e hoje concordo com o Cacalo. Mas falando sobre futebol... o pessoal está falando, pedindo para comentar aqui, muita gente pedindo para comentar a atuação do Moledo, né, que foi provavelmente o melhor em campo hoje no jogo do Flamengo. E ainda sobre o jogo do Grêmio, o Douglas Kuhn, eu queria saber por que o PP, que está sempre entrando, e o Tassiano, que sempre jogou bem nesse ano, não saíram jogando contra o Avaí. Para ti, Cacalo, explica aí. Não, mas sabe que a mim pouco interessa se sai jogando o PP ou se sai jogando o Tassiano. O Grêmio tem que ter um conjunto, tem que ter uma equipe titular, e tem uma equipe titular. Agora, se o Renato vem na entrevista e diz que não coloca porque estão cansados, bom, então vamos avaliar as razões desse cansaço. Não é possível que em 1º de maio uma equipe profissional, com todos os cuidados que tem o Grêmio, esteja cansada. Se jogasse 3 vezes por semana, desde o início do ano, pode-se dizer, é uma equipe que está esgotada, excesso de jogos, mas não me parece que é o caso. E acho que se o Renato diz que a equipe está cansada, tem que se procurar as razões desse cansaço. Porque não pode jogar uma equipe... Observem o Grêmio que jogou no segundo tempo contra o Santos. Ele criou 20 oportunidades de gol, suou, se dedicou, jogou demais, correu, lutou e na quarta-feira chutou uma bola no gol do Avaí. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Não está certo alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é. O Renato está lá para resolver isso. Se ele fez a avaliação que fez, dizendo que é cansaço, eu vou ter que respeitar. Eu tenho que respeitar quando ele diz que é cansaço. Puxa vida, mas é muito cedo para ter cansaço. Serra, o que mais está dizendo o Renato? Então, terminou a coletiva do Renato, o Benfica já está na entrevista do vice-presidente de futebol do Dacref, mas o Renato praticamente só falou da situação do cansaço, e aí por último ele fechou dizendo que o Avaí melhorou no segundo tempo, colocou o Grêmio para trás. Acontece, o campeonato é difícil. Não tenho dúvida que o Avaí melhorou no segundo tempo. O Avaí fez aquilo que o Flamengo estava fazendo até as trocas no Internacional, amassou o Grêmio. O Avaí ficou esperando o Grêmio no primeiro tempo e o Grêmio não atacou do jeito que devia atacar. Sabe o que está acontecendo, que é comum, Benfica, Cacalo, Baldasso também? A gente está repetindo muito uma palavra sobre o time do Grêmio. O Grêmio foi irreconhecível. Quantos jogos nos últimos meses a gente já falou que o Grêmio está irreconhecível? Entrou alguma informação sobre isso levantado pelo Cacalo, de que deve ser um time reserva contra o Fluminense? Não, nenhuma, por enquanto não. Eu ouvi na rádio agora, eu ouvi na rádio vindo para cá, que a possibilidade dos times ser inteiramente reserva. Fiquei pasmo ouvindo isso. Fiquei pasmo. Se o Grêmio colocar um time inteiramente reserva para jogar com o Fluminense na Arena, porque tem um jogo na quarta-feira seguinte, bom, dá adeus ao Campeonato Brasileiro, então. A atuação do Moledo, hein, Baldasso? Cara, o Moledo, o que eu vou dizer do Moledo, cara? O Moledo hoje, ele não posso dizer que ele me surpreendeu, porque o Moledo tem sido isso. O Moledo é impecável, o Moledo é um vigor físico, o Moledo na bola aérea, ele tem uma solução que nenhum outro jogador que eu tenho visto no futebol brasileiro dá. O Moledo é fabuloso, cara. O Moledo é fantástico. E hoje ele simplesmente, de ponta a ponta no jogo, não deixou o maravilhoso ataque do Flamengo se mexer. O Moledo só confirma aquilo que ele vem sendo desde o ano passado. O Moledo foi contestado quando foi contratado pelo Internacional, e eu, de novo, já naquela época, briguei com muita gente por causa disso, porque eu sabia da capacidade do Moledo. O Cuesta só é o Cuesta agora livre para desempenhar e mostrar toda a sua qualidade porque tem o Moledo. Porque o Cuesta, ele é técnico.
O Cuesta, ele tem um bote maravilhoso, mas o Cuesta não é rápido. Quem é rápido é o Moledo. O Cuesta não é especialista em bola aérea. Quem é especialista em bola aérea é o Moledo. Então o Moledo deu a complementação para que o Cuesta conseguisse jogar o que joga. O Moledo pela direita, no futebol brasileiro, no sistema defensivo, zagueiro pela direita, não tem, velho. Hoje não tem igual. Maiká, e a nossa interatividade? Fala, Silvio. O Bebeto Oliveira aqui meteu uma corneta no Baldaço, dizendo que está feliz em saber que o Guerreiro saiu do bolso do Kahneman. O Anderson de Souza, hoje também vou dar parabéns ao Cacalo pela lucidez. Se eu fosse jogador profissional e ganhasse o que eles ganham, em final de abril eu jogava e depois ainda ia cortar a grama. Tá achando o Cacalo lúcido hoje, é isso? Tá todo mundo concordando com o Cacalo aqui. O Cacalo conseguiu unir gregos e troianos. Maiká! Oi! O Guerreiro não pode sair do bolso do Kahneman, porque o Kahneman já está no bolso do Sacha. Ah, tá, verdade. O Kahneman está no bolso do Sacha. Mas quem falou foi o Bebeto Oliveira, não fui eu, viu? O Lucas Schwab também fazendo menção ao Cuesta, que foi muito bem hoje no jogo. Guilherme Teisen perguntando sobre o Tardelli, se vai estrear ou não. Gabriel Mendes está brabo com o Viseu, Luan e Tardelli. O pessoal está na bronca hoje. O Viseu tem uma questão ainda, viu, Benfica? Ele ainda está na questão física, tanto que no treino, o Grêmio jogou agora no meio de semana, no treino pós, né? Ele não trabalhou com bola, porque ele jogou poucos minutos, né? Então quem joga poucos minutos no dia seguinte vai treinar com bola. Sim. Só quem jogou ali mais de, 70, 80 minutos do jogo, que aí fica só no vestiário. Ele foi fazer um treino físico. Ele fez um treino físico, ele ainda está num processo de preparação física, porque o Viseu não jogava desde novembro. O ano passado ficou em defasagem também na questão da preparação física, então ele ainda está nesse estágio físico. O mesmo acontecendo com o Tardelli, que hoje teve que ser substituído por conta de cãibra. Pois é, mas o Tardelli é o seguinte, ele entrou muito bem e mudou o Grêmio diante do time do Santos. E no final do jogo, o Renato deixou praticamente claro que o Tardelli iria começar uma partida. Eu só não achei que iria começar num time misto. E aí isso, evidentemente, prejudica os jogadores. Mas acho que vai até seguir como titular. Agora, o Luan tem uma questão, Cacalo. Ele não conseguiu render. Ele entrou relativamente bem contra o Santos, na minha opinião. Melhor foi o Tardelli. Mas o Luan ainda não conseguiu ser na temporada. Aquele Luan lá de 2017. Eu quero ter a mesma tolerância com o Luan que tu estás tendo com o Tardelli, que entrou num time misto. No time que o Luan jogou hoje, ninguém pode jogar bem. Ninguém pode jogar bem. Não jogaram junto nenhuma vez. Eles tinham que adivinhar o que o companheiro está fazendo. Quer dizer, o Luan, quando entrou no domingo, entrou no time titular, ele entrou bem no jogo. Ele entrou bem, ele arrematou, ele deu 2 chutes ao gol do Santos. Hoje ele não sabia, ele não achou lugar para jogar. Não só ele. O time não... Qual é a posição que jogou Montoya hoje? Pois é. Que posição jogou Montoya hoje? A direita na linha de três. O jogador do Baldaço, Montoya, jogou em que posição hoje? Ninguém sabe. Jogou do lado direito, jogou do lado esquerdo. Ele não é jogador para cobrir a função do Ramiro, mas a necessidade está fazendo com que tenha que jogar assim. Quer dizer, olha, vocês me desculpem, os meus companheiros gremistas, me desculpem, eu sou, neste momento, eu sou, ninguém é mais fã do Renato do que eu. Ninguém é mais fã do Renato do que eu, que é multicampeão. É multicampeão. Mas o Grêmio tem que ter um time titular. Se machucar 1 ou 2, troca 1 ou 2. Agora, não 6 ou 7 de um jogo para o outro. Essa é a minha modestíssima opinião. Crítica ao Renato, portanto. Mas o Renato disse que é por cansaço, Benfica. Então não é crítica ao Renato. Ele está se obrigando a fazer isso. Na manifestação dele é por cansaço dos jogadores. Sim. E aí a crítica se estende, como é que diz o Baldasso? A fisiologistas, etc, etc. O que é? O que está mostrando aí, ô Baldasso? Não. Passou o braço aí, cara? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz. Cara, isso sempre foi assim. Sempre. O Cacalo cita a época dele. A época dele, o futebol tinha uma necessidade física diferente do que se tem hoje. Diferente do que se tem hoje. Os caras jogam com a corda esticada 90 minutos. O Cuesta... Ontem, antes do jogo, sentiu a panturrilha. Tu imagina se o Cuesta tivesse jogado contra a Chapecoense, ele teria arrebentado o músculo. Eu ia passar 3 meses sem o Cuesta.
Não tem como, cara. Os caras não vão jogar 2 jogos por Baldasso, você semana. está vindo exatamente ao encontro do que eu estou dizendo, Baldasso. Se o Cuesta sentiu a panturrilha, tira o Cuesta. E bota quem tiver lá e vai ganhar da Chapecoense. O errado é colocar 10 reservas. Perdeu 3 pontos para a Chapecoense, que ninguém vai perder. É isso, o Internacional está abrindo mão de disputar o título do brasileiro na primeira rodada. É isso que Mas eu então tá considero abrindo errado. mão, então tá abrindo mão o Inter, o Grêmio, o São Paulo, o Palmeiras, Mas é o o que eu tô Flamengo dizendo. vai abrir mão. Todo mundo vai abrir mão, então. Mas é o que eu estou dizendo. Quem está desprezando o brasileiro está abrindo mão de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras Cacá. hoje jogou com time misto. Cacalo, tem um exame de sangue que tu tira uma gotinha de sangue da ponta do dedo e ele aponta o jogador que tem risco maior de lesão. 10 Os caras não jogadores. podem jogar, cara. 10 Isso é joga- científico, Baldasso, Cacalo. 10 jogadores não passam por isso. 10 jogadores mudar o time inteiro, isso não existe. Isso não existe. Foi um erro que o Internacional cometeu. Assim como o Grêmio cometeu um erro hoje. Cacalo, a logística do Inter para voltar do Peru foi terrível. Foi terrível. O Internacional teve que passar 24 horas dentro do avião, cara. A Os caras Chapecoense chegaram também, quebrados. Baldasso. A Os caras Chapecoense chegaram jogou. quebrados. A Chapecoense jogou lá no Diabo que o carregue, também teve uma logística e jogou com o time titular. Não aceito essa desculpa mais. Eu não aceito essa desculpa. Os clubes próprios estão desvalorizando o Campeonato Brasileiro em nome da Libertadores. Perde 1 ou 2 partidas na Libertadores, estão fora. E aí estão 6 ou 7 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. O que eu sinto tudo é o seguinte, ó. Para mim, a decisão de um campeonato brasileiro, ela acontece nos jogos contra os pequenos. Nos jogos contra os grandes, quando eles se equivalem, como diz o nosso amigo Guerrinha, eles acabam trocando pontos. Porque esse Flamengo que perdeu hoje para o Inter vai ganhar ali adiante. O Santos que ganhou do Grêmio perde ali adiante. Isso vai acontecer muito. Agora, o que faz a falta é perder o jogo para o time pequeno. Esses pontos fazem falta lá no final. Exatamente. Eu não estou me queixando da derrota para o Santos. O Santos jogou 30 minutos muito bem, saiu na frente, mereceu. O Grêmio jogou com os titulares, amassou o Santos no segundo tempo, não soube fazer os gols para virar o jogo. Eu estou me queixando da forma que o Grêmio jogou hoje contra o Avaí. Mas, Baldasso, o importante para ti hoje, evidentemente, que é a grande vitória diante do time do Flamengo. Foi realmente uma vitória expressiva do Internacional. Aí, com um detalhe, o Guerreiro mostra... Tu chegasse a falar a respeito disso aqui. O cabeceio do Guerreiro é um negócio absolutamente impressionante. Olha, o Inter vai ter que trabalhar muito esta questão da bola alçada para o Guerreiro, porque ele cabeceia muito. Ele só não cabeceou no Grenal, né? Aí o Internacional, aí talvez até só pelo no Grenal ele não claro, cabeceou. e talvez a própria bola não tenha entrado, mas ele teve um cabeceio no último Grenal, ele teve um cabeceio, ele ganhou. No Grenal, O Sacha cabeceou. O Sacha cabeceou. O Sacha fez gol, mas no Grenal o Guerreiro estava no bolso. Fala, acabou, Baldasso. No Grenal, o Kahneman cometeu falta durante 180 minutos sem que o juiz desse nada, porque no Rio Grande do Sul pode tudo. Pode tudo no Rio Grande do Sul. Reclama no TAS, então. Reclama no TAS do título gaúcho. Ô, Benfica, se existir uma cartilha que explica o que é ser centroavante, essa cartilha precisa se chamar Paulo Guerreiro. Ele é perfeito. Eu não quero me estender para não fazer perder tempo no programa. Eu só vou te dizer isso. Ele é perfeito. Simplesmente perfeito como centroavante. O homem está apaixonado. Isso eu recebo como elogio ao Kahneman. Júnior Maicá. Botou o Guerreiro no bolso. Fala, Silvio Benfica. O pessoal tá mandando aqui o Itamar Macmillan. Olha que sobrenome. Nossa realidade no Brasileirão é vaga na Libertadores. Dá pra ver pela vontade do time em campo. Ele é gremista. O pessoal manda de onde esses recados aí? Olha, o pessoal pode nos dizer, Silvio. Isso é interessante, que eu tenho a impressão que o mundo todo está assistindo o Segue o Jogo. Macmillan da Inglaterra. Macmillan, é verdade. Aqui tem mais comentários, o pessoal pedindo... Deixa eu achar aqui rapidinho. O Thiago Salerno aqui, pedindo para vocês comentarem a atuação do Zeca, que foi muito bem hoje contra o Flamengo. Lucas Matheus, primeira vez concordo com o Cacalo. Rodrigo Trevisan, concordo com o Cacalo. Tá, cara... Olha, tem um vírus se espalhando pelas redes sociais aí, onde o pessoal está concordando com o Cacalo. Baldasso, oi. Vê aí se a Monique está recompondo, está marcando o meio aí.
Deixa eu dizer Rafael, sobre o Zeca. Fala, Baldasso. Desculpa. Deixa eu falar sobre o Zeca, que o nosso internauta falou aí. O Zeca vem bem há bastante tempo. O Zeca nos 2 Grenais, eu reconheço o Everton como um dos principais atacantes do futebol brasileiro. E o Zeca colocou o Everton no bolso nos 2 Grenais da marcação individual. O Zeca foi muito bem contra o Aliança e hoje também. E ele tem ido bem justamente naquilo que mais se criticava, que era a questão defensiva. O Zeca hoje, depois do Moledo, foi o Zeca o melhor em campo. O Zeca botou o Everton no Grenal no bolso? O Zeca botou, eu estou aqui para provocar. O Zeca botou o Everton no bolso, o Moledo botou o André no bolso, o Cuesta foi o melhor em campo, o Guerreiro é o melhor centroavante do Brasil, o campeão é o Grêmio. Pronto, não, o campeão é o Grêmio e o Voaden. O Grêmio e o Voaden são campeões. Campeão é o Grêmio. Reclama no TAS, lá na FIFA então. Já que tu é campeão FIFA, reclama na FIFA. Serra, o Grêmio Voaden e o Noveleto são campeões, Calvo. Reclama no TAS, então. Vai lá reclamar, porque a faixa está no peito. Rafael Serra, mais alguma informação? Desculpa, Rafael. Aliás, eu vi a semana na 0 Hora, eu acho, a comparação que o Odair Helma é o treinador que mais tempo está no Internacional. Abel, 350 dias, 4 títulos. Muricy, 400 dias, 3 títulos. O mais tempo está no Internacional, estava embaixo assim escrito. Traço, títulos, traço. Tá. Então deixa eu te lembrar o mais tempo, hein? O senhor Abel Braga pegou, quando chegou no Internacional, um time pronto, muito bem treinado pelo senhor Muricy Ramalho. O Odair Helman pegou escombros. Pegou lava vulcânica no Internacional. O Odair Helman pegou lixo e chorume. O Odair Helman pegou chorume no Internacional. Essa é a diferença. O Abel pegou o time pronto do Muricy. Mas o que eu disse eu não inventei, eu nem menti, eu só disse que eu li isso. É o que mais tempo está e é o que nem tem nenhum título. Isso é um fato, poxa. Eu estou falando de fato. O porquê, eu não sei, eu não entendo de internacional. Eu não sei. Eu só estou dizendo o que eu li. Abel, 300 dias, 4 títulos. Muricy, 400 dias, 3 títulos. Argel, 200 dias, 1 título. Odair, o mais tempo no Inter, 0 título. Onde é que tu viu essa matéria, Cacau? Eu li num jornal aí. Tu lembra qual foi o jornal? Não me lembro agora, mas eu li. É o mesmo jornal que disse que a derrota do Grêmio para o Santos foi maravilhosa e fez um levantamento dos pontos positivos da derrota do Grêmio na estreia do Brasileiro? Não. Esse jornal pinga azul, esse jornal tu espreme e ele pinga tinta azul no chão. Silvio, diga. Mas ele não mentiu, né? Os números não mentem jamais. Tem 3 jogos rolando pelo Brasileirão ainda. Aí, quais são os resultados? Fortaleza e Atlético Paranaense está 1-1. Goiás e São Paulo 0-0 e Vasco e Atlético Mineiro 0-0. E paralelo com o Grêmio, o Cruzeiro ganhou 1-0 do Ceará no Mineirão. Gol do Thiago Neves. O Cruzeiro que tinha perdido para o Flamengo. Rafael Serra, as últimas informações então aqui do Grêmio. O Benfica teve um lance que chamou muita atenção, que aí surgiu o gol do Avaí, gol contra do Michel, que por sinal fez um gol exatamente parecido em novembro do ano passado contra o São Paulo. O Grêmio ganhava do São Paulo, o Michel foi lá, cabeceou para trás, fez gol contra. Porque na origem do lance, o Everton perde uma bola para o Betão e toma uma caneta do Betão. E aí o Everton na saída disse que a culpa do gol do Avaí é totalmente minha. Fui tentar sair jogando, perdi a bola e tomei drible. Então vamos tirar o Everton do time. Tá mal o Everton, vamos tirar. Vai para a seleção brasileira e sai do time do Grêmio. Fabiano Baldasso, dentro de um carro em Santo Antônio da Patrulha, acho que deve estar ao lado de alguma quadra de futsal ou futebol 7, onde a dona Monique está jogando nesse momento, e o Baldasso hoje, se tinha alguma dúvida, ficou definitivamente sabendo quem manda nessa história. Até porque, com esse jogo em Santo Antônio da Patrulha, o homem não pôde assistir o jogo, a vitória do Internacional contra o Flamengo hoje aqui, viu, Cacau? Não, mas vai ver se a Monique não jogar bem, ela vai ver o que é bom. Então tá, rapaz, aí de dentro desse carro, teu recado final para a torcida do Inter. Pelo amor de Deus, torcedor colorado, olhe nos meus olhos, leiam os meus lábios e, por favor, se hoje vocês não entenderam que o Odair Helman é, no momento, o melhor treinador do futebol brasileiro, eu não sei o que mais precisa ser colocado para que vocês entendam. Odair Helman, o nosso treinador,
deu um nó tático naquele que é o treinador maior ídolo do Internacional no que diz respeito a treinadores, que é Abel Braga. Odair Hellmann hoje foi Rinus Mitchell. Odair Hellmann hoje foi Tele Santana. Odair Hellmann hoje foi Guardiola, foi Mourinho. Odair Hellmann, o Papito, é um grande treinador. Respeitem Odair. Ou então, eu vou ter que pedir para o Marcelo Medeiros aumentar o salário do Odair para 800 mil por mês. Porque tem gente que só respeita treinador que ganha 800 mil por mês. Medeiros, aumenta para 800 mil por mês o salário do Odair. Que aí vão respeitar o Odair. Aí ele vai virar medalhão. Aí ele vai ganhar o que ganha o Luxemburgo, o Abel, o Porta-Luvas. Aí sim ele vai ser respeitado. Olha só, rapaz, que desabafo. Ô, Maicá, e aí, Maicá? Só para encerrar, então, a atividade. Eu estou de acordo que aumente o salário do Odair para 800 mil, mas ele tem que pelo menos ganhar 6 títulos. Um 0 título, ele vai ser rebaixado de salário, hein? Cuidado. Diga, Maicá. O pessoal não concordou muito com o Baldasso aqui. Claro que não. Essa história de Rinus Mitchell e Guardiola aí, acho que o Baldasso está um pouquinho exagerado. Tá, mas quem não concordou? Pode ser torcedor do Grêmio daqui a pouco. Tá misto aqui. Tá. O Fernando Oliveira, que não sei qual é o time dele aqui, ele pediu uma medicação pro Baldasso, que ele tá um pouco acelerado hoje. Luiz Carlos Silveira Martins, Cacá, o teu recado final aí pra torcida do Grêmio. Meu recado final... Assistido, por favor. Olha lá, ó. O Baldasso tá te assistindo aí. Ele tá assistindo o jogo lá, cara. Tá vendo o jogo. O meu recado final pro torcedor do Grêmio é que vamos juntos pedir que o Grêmio jogue com os titulares. Quem não tiver condições, saia. Mas que o Grêmio jogue com os titulares. Essa é a minha opinião. É isso que eu acho importante. Ou então vamos dizer, o brasileiro está em segundo plano. Vamos tentar buscar a Libertadores, a Copa do Brasil, seja lá o que for. Porque 3 pontos perdidos, 2 pontos deixados em Santa Catarina hoje, vão fazer falta lá no final. Assim como os 3 pontos do Internacional com a Chapecoense vão fazer falta no final também, se o Internacional quiser ser campeão. Time que quer ser campeão não pode perder pontos daquele tipo, não pode perder. Rafael Serra, muito obrigado. O Serra amanhã com o Lucas Colar, que é o setorista do Internacional, o dia todo dando informação aqui nas plataformas digitais do Bairrista sobre o Grêmio e a ideia de time já para a partida contra o Fluminense, é isso, né, Serra? Acho que amanhã não vai pintar, amanhã é 11h30 tem treino, aquele treino famoso Miguel, né, Benfica? Só o trotezinho e bola para quem não jogou. Então tá, é a partir de depois de amanhã. Muito bem, Baldo SA, a melhor erva mate do Brasil, invadindo Montevidéu, invadindo o Uruguai e Rio Grande, Seguros e Previdência, o Segue o Jogo, fica por aqui, tchau.